Antes da história da humanidade, antes das civilizações, antes de qualquer registro do tempo, existe um relato que atravessa milênios, um texto que inspirou fé, esperança e reflexão em milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje você vai ouvir o início de tudo, o relato da criação do universo segundo as Escrituras Sagradas. Prepare o coração, acalme a mente e permita que estas palavras antigas tragam paz e reflexão. Esta é a leitura do livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. E assim foi. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente seres viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes criaturas do mar, e todo ser vivente que se move. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo a sua espécie. E assim foi. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Este foi o primeiro capítulo de Gênesis, o início da história da criação do mundo. Mas a narrativa continua. No próximo capítulo veremos um olhar mais profundo sobre a criação do ser humano e o começo da vida no Jardim do Éden. Se esta leitura trouxe paz ao seu coração, continue acompanhando esta jornada pelas Escrituras. No próximo vídeo, Gênesis capítulo 2.